Estamos recebendo a Luciane Escaramuza aqui conosco, especialista em comportamento canino. Tudo bom, Luciana? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, poder colaborar. E a gente tem um convidado aqui também hoje. Quem que tá aí com a gente? Um convidado dorminhoco hoje, muito dorminhoco, que é o Max. Ah, o Max? É. Quantos anos tem o Max? 17 anos. Oh. Aí eu trouxe ele porque o tema hoje é sobre passeio. E esse nenê, aos 17 anos, caminha o dia todo. Olha! Agora tá na hora da soneca, sim, né? Aquele momento de bem descanso. Na hora da soneca. Mas tem uma super disposição. É interessante a gente já conversar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala, por exemplo, né, de um animal que já está numa fase, né, mais velhinha da vida, tudo, não precisa mais, né, passear, a gente vai falar um pouquinho dessa rotina que a gente tem que ter, mas queria saber, começar falando sobre a importância dos passeios para os animais de estimação. Principalmente nas grandes cidades ou quando o cão fica muito trancado dentro de casa, o passeio ele é fundamental, porque passear não é só se exercitar. Quando o cão sai para passear, ele fareja, ele socializa, ele expande o território dele, então ele fica menos medroso. Então, a importância do passeio, ela não é pequena. Na verdade, o passeio para o cão, numa cidade grande, ele é vital. Óbvio que no interior a gente já solta, eles já caminham, voltam para casa, fazem as suas atividades, farejam, brincam e voltam. Agora, em São Paulo é mais importante ainda, ou nas capitais, porque a gente asepsia toda a casa. A gente limpa tudo, a casa fica com cheiro de nada. E o faro é um instinto muito importante para o cão. Então, quanto mais ele fareja, mais saudável ele vai estar. Então, passeio, fundamental. Nossa, e é aquele passeio que dá liberdade, por exemplo, para o cachorrinho se movimentar. Porque eu já vi muita gente passeando com o cachorro, com a coleira com um espacinho minúsculo e toda vez que o cachorro vai tentar fazer qualquer coisa, puxa o cachorrinho de volta. Isso é errado. Não, isso é péssimo, porque o cão, ele precisa ter liberdade, igual eu estava falando, para desenvolver o faro. O faro para o cão é como se fosse brincar para uma criança. E quando você pega um proprietário que ele não permite que o cão cheire nada, fala, eu vou esfregar o focinho no cocô, ele nunca vai encostar no cocô. Ele vai chegar pertinho, milimetricamente, mas encostar ele não vai encostar nunca. Então, se você ficar restringindo, você dá duas noções para o cão. Uma, de que ele tem que negar o que é natural, e duas, que ele vai começar a se sentir super privado daquilo. Sim. Então, o passeio, e passeio de 20 minutos também não adianta. É mais tempo. É passeio de 1 hora no mínimo, para ele cumprir todas as etapas. Desde farejar, evacuar, sentir o som, fazer expansão de território. Então, não restringam. Se sair com o cão, procura sair com uma guia longa, onde tem a liberdade do cão ir e você segurar se precisar voltar em função de segurança, mas não restrinja, deixa ele, a natureza sabe fazer muito bem o que ele precisa. E olha, tá vendo que é importante a gente falar disso? Porque quando a gente fala do cuidado com o animal de estimação, a gente está falando de responsabilidade. A gente se propõe a cuidar de um animal de estimação, então exige de nós dedicação, disciplina. A gente precisa organizar o nosso horário, né, para conseguir garantir, por exemplo, essa 1 hora de passeio. Porque senão a gente fala assim, não tenho tempo, não vou conseguir fazer. Precisamos nos organizar para isso. Agora, por exemplo, tem gente que pensa assim, na minha casa tem quintal. O meu cachorro é de grande porte, mas tem quintal, então ele não precisa passear. Ou o contrário, ele é pequenininho demais, ele não precisa sair para passear. Todos os cachorros precisam? Todos. Qualquer tamanho? O cão, ele é um predador. Mesmo que seja um toco de gente igual esse daqui, que tem 2,8 kg. Super pequeno. Super toquinho. Mas ele continua sendo um predador. Então, mesmo que você tenha um quintal gigantesco ou ele seja muito pequenininho, é obrigatório que o cão saia para passear. Principalmente porque o piso que nós temos em casa não é o piso mais adequado para o cão. Se a gente vê, porcelanato, madeira, nada disso dá aderência para que o cão se mantenha com a musculatura exatamente em ordem. Então, a gente precisa também pôr ele para fora para exercitar a musculatura além disso. Um cão de porte pequeno, ele andaria naturalmente por dia, em média, 8 quilômetros. Um cão de porte um pouco maior, 12. E se for um cão ativo,
20 quilômetros por dia. É mais do que muitos de nós conseguimos andar por dia, inclusive. Então, naturalmente, era isso que a gente precisa suprir. Agora, se não tem essa possibilidade, então vamos, no mínimo, fazer a 1 hora por dia, né? Certo. Agora, você falava, por exemplo, da importância do fortalecimento da musculatura. O passeio, então, ajuda também, por exemplo, em questões de fisioterapia, em combate à obesidade, que é um problema que, infelizmente, os cãezinhos das grandes cidades, principalmente, têm tido com mais frequência? O passeio, além dele prevenir ou solucionar muitos desses problemas, ele faz com que o cão se sinta cada vez mais completo. Porque o cachorro, ele é um canídeo, ele não é um humano. E ele tem outras necessidades que nós não temos. Então, é óbvio que além do controle alimentar, se você não fizer uma atividade física, muito dificilmente o cão consegue perder peso, né? Então, gente, assim, se eu tivesse que dar eu mexo com a parte de comportamento, mas se a gente tivesse que dar um remédio para um cachorro doente de pele, por exemplo, muitos dos casos eu daria, começa iniciando com um passeio e tomando um sol. E depois leva para o veterinário descobrir se é uma doença crônica de pele ou não, porque muitas doenças de pele são causadas pela falta de sol. Nossa. E pela falta de atividade. Tá aí um detalhe importante. Às vezes a gente esquece até desse básico, né? Do sol, que tem fundamental importância para a gente, para nós seres humanos e para os animais também. A gente tem uma creche canina aqui em São Paulo e o imóvel foi escolhido exatamente porque bate muito sol. E a gente brinca que vira um bando de presidiários. Eles ficam todos trancados em casa, né? E quando chegam na creche, eles querem todos pegarem sol. Ficam todos deitadinhos, assim. Exatamente. Agora, você falava de comportamento e eu fiquei com essa dúvida. Muda o comportamento de um cachorro, por exemplo, que não tem o hábito de sair de casa, que fica muito tempo trancado? O comportamento dele é diferente de um cachorro que socializa? Muito. Por exemplo, você pega alguns cães que eles latem. Toca a campainha, sai latindo. Ou chega a visita, o cão vai lá e tasca no calcanhar da visita. Quando ele começa a passear, ele começa a perceber que o mundo não é ameaçador e que ele não precisa defender o território dele com tanta força e com tanta veemência. Então, passear mexe no comportamento demais. Além disso, o cão começa a relaxar. Porque como o faro é muito gostoso, farejar é muito legal, isso faz com que a ansiedade do cão abaixe também. Então, as consequências de um passeio, você vê o grau da importância, vai desde a parte física até a parte emocional e comportamental. Perfeito. E a gente falava dessa questão comportamental, a gente já destacou aqui um pouquinho da questão do humor até mesmo, você destacava. E a saúde? O que um animalzinho tem de prejuízo quando eu deixo ele muito trancado em casa? Por exemplo, você falou de pele, problemas respiratórios também podem surgir com essa falta de ar livre? Os nossos amigos veterinários, eles devem ter uma lista bem grande de cães, de doenças para cães que não passeiam. Mas, empiricamente, a gente vai observando que os cães que não exercem uma atividade física, eles vão atrofiando, né? A natureza é muito sábia. Então, enquanto a gente está usando, ela mantém. A partir do momento em que a gente para de usar, ela vai fazendo com que a gente vai tendo problemas. Por exemplo, a gente tinha uma cliente que a gente tentava convencê-la de que o cachorro dela precisava passear, ele já estava com bastante tempo de vida e ela o mantinha no colo o tempo todo. Nossa. Ele teve atrofia nas patas traseiras, por exemplo. Esse é um caso super grave que a gente tentava convencê-la. Mas é importante falar isso porque, por exemplo, quando o animal é de grande porte, é mais difícil, mas os pequenininhos, principalmente, o dono tende a ter esse comportamento. Leva para dormir na cama, daí pega, leva no colo, tem aqueles cachorrinhos que o pessoal brinca de usar na bolsa, né, que são tão pequenininhos. Então, de fato, o comportamento do dono também tem que mudar, não é você também assim, falar, mas o meu cachorro não gosta de passear. Ele não gosta porque você não oferece isso. Perfeito, é exatamente isso. Você é o chefe da matilha. Você é quem diz para ele o que é bom, o que é ruim. Então, se você pega no colo o tempo inteiro, você está dizendo duas coisas. Uma que não é legal caminhar, mas isso é um instinto, ele perde rapidamente. Mas quando você pega no colo também, você está dizendo para ele que você precisa protegê-lo.
Então, se todas as situações você coloca ele no colo, você está dizendo, olha, tudo é uma ameaça. Então, qualquer coisa que chegar perto dele, ele já vai... Todas as Tem uma coisas reação. viram ameaça. Exatamente. Deixa livre. Cachorro foi feito para ficar livre. Eles são grandes companhias nossas, moram nas nossas casas de uma forma que não é o mais natural. Então a gente tem que procurar entender como funciona a cabecinha deles para dar para eles o que é de mais natural. E existe um horário melhor, mais adequado para eu levar meu cachorrinho para passear? Olha, gente, é uma questão de bastante bom senso. Aquele sol escaldante de 2 horas da tarde não é legal levar, principalmente cães que têm focinho achatado, tipo o bulldoguinho, né? Mesmo um shih tzu de focinho achatado, que tem muito problema de traqueia. Então, isso já vai dificultar o caminhar, né? A ofegância fica mais alta. Procurem sair em horários onde o passeio, se ele estivesse solto na natureza, os horários que eles sairiam, que eram horários que não exigiriam demais. Porque o cão ele sairia para caminhar e para caçar, né? E ninguém vai sair para correr, para pegar uma presa. Com sol a pino, né? Exatamente. Então, e é muito legal, tem um cardiologista americano que ele fala o seguinte, leva o seu cão para passear todos os dias, mesmo que você não tenha cachorro. Então, assim, ou seja... Tenha a disciplina, né? Saia para passear, porque não faz só bem para o cão. Claro, para você também, mas para a inclusive. gente, para o nosso coração também. É bom ter um horário fixo? Sim. Ele trabalha bem com rotina, é importante trabalhar rotina. Cachorro é muito disciplinado, então você tendo rotina é até legal porque chega uma hora que você não vai e ele lembra você, e aí, não é hora da academia não? Vamos dar uma passeadinha? Agora, levar água é importante também durante o nosso passeio, já que ele é um passeio que tem que durar aí um período relativamente grande? Sim, sempre bom. Água é sempre bom, abundância de água é vida. Qualquer lugar que você for, levar aquelas garrafinhas que elas dobram, Sim, que tem guardam. potinho, inclusive, Se não né? tem, pega a garrafinha de plástico mesmo, não tem problema. A água é muito importante para você validar o passeio. Então, não vai truncar o passeio no meio ou ter que voltar para casa por falta de água, né? Às vezes, quando está muito calor, mesmo que o sol não esteja forte, a gente costuma pegar um pouquinho de água e até colocar no dorso do cão, para diminuir um pouquinho a temperatura. Principalmente cães que gostam de correr bastante. Então, e eles amam, né? Cachorro adora a água. Perfeito. Luciana, últimas dicas aqui pra gente, para quem sabe da importância de cuidar bem do seu animal de estimação e quer cuidar cada vez melhor deles. Olha, eu acho que o tema de hoje foi um dos temas mais importantes tratados, que é a questão do passeio. Parece uma besteira, mas o passeio ele resolve muita coisa, inclusive alguns problemas de saúde. E eu acho que a maior dica é, quando você for sair com seu cão para passear, não restrinja e também não restrinja com os outros cães. Se ele quiser cheirar um amiguinho, deixa, faz parte. Ele vive só numa matilha de humanos, deixa ele conhecer outro da espécie dele. Eu acho que essa é uma dica importante. Perfeito. E com certeza vai trazer aí mais vida, mais saúde para o animal de estimação e, por consequência, para a gente também, que compartilha aí do bom humor, né, do desenvolvimento pleno dele, se sente feliz quando ele também está feliz e está bem. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Vida Plena. Eu que agradeço. Estivemos conversando com a especialista em comportamento canino, Luciana Escaramuza, aqui, tirando as nossas dúvidas sobre este tema.